Boa noite, meus irmãos de caminhada da Seara Espírita. Vamos estar iniciando mais um evangelho dessa noite. Um dia super importante para nós, que é o dia do nascimento de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. Então vamos iniciar elevando nossos pensamentos a Deus, fazendo a nossa prece de abertura. Então pedimos, Deus, nosso Pai misericordioso, que nos dê serenidade, sabedoria para discernir o certo do errado, que nos dê a paciência necessária para todos os momentos da nossa vida, que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando naquilo que é necessário, nos dando força para que possamos passar da melhor maneira possível por todas as provas e expiações a que temos de ser submetidos nesta vida. Que assim seja. E agora, irmãos, vamos dar início ao nosso evangelho, e o tema escolhido para essa noite foi a parábola da rede. Então, a parábola da rede é a última parábola que consta no evangelho, e ela só está presente no evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos de 47 a 50. E ela fala o seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será na consumação da era. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choros e ranger dos dentes. Então essa parábola ela é extremamente importante para nós espíritas, porque ela trata de dois temas que fazem parte, da nossa doutrina, que é justamente a reencarnação e a transição planetária. Com relação à reencarnação, então fica claro para nós, quando Jesus fala a respeito do reino dos céus, que ele está se referindo ao universo onde existem várias moradas, onde nós podemos então estar habitando diferentes mundos, diferentes planetas. E que esse reino do céu, ele é como uma rede que é lançada ao mar. E essa rede seria então aquela lei suprema a que todos nós seremos submetidos no momento do nosso desencarne. Então aquela lei divina que é inexorável para todos. Aquilo que a gente chama de lei da causa e efeito, da ação e da reação. Então todos nós passaremos por esse crivo dessa rede. Todos nós seremos pegos por essa rede e somos representados então por aqueles peixes que foram pegos pelos pescadores. E esses peixes, como eles eram de diferentes espécies, representam nós, seres humanos, com diferentes graus de evolução espiritual. E essa evolução, ela está diretamente relacionada ao nosso próprio livre-arbítrio. Então Deus nos deu a oportunidade de crescermos mais lentamente ou mais rapidamente em função das nossas atitudes. E quando então os peixes foram pegos, os pescadores começam a fazer a seleção desses peixes. Os bons são recolhidos. O que significa isso? Que aqueles espíritos mais evoluídos, que já têm condição de permanecerem na pátria espiritual, auxiliando os encarnados e os desencarnados, eles podem permanecer por lá ou até serem convidados a ir para mundos melhores, mundos mais desenvolvidos, onde já não tem tanto sofrimento, onde não tem tanta tristeza, onde o bem prevalece. Enquanto que aqueles ruins, eles eram lançados de volta ao mar. Isso significa que aqueles ruins seriam espíritos que ainda não atingiram o grau de evolução necessário para permanecerem na pátria espiritual ou irem para mundos melhores. Mas eles vão ter a chance de ser lançados novamente de volta ao mar. E esse mar, então, representaria para nós o processo de reencarnação. Quando, então, o pescador ele faz a seleção
e aquele peixe que não lhe serve, seja porque é muito pequeno ainda, seja porque não é uma espécie comestível, ele devolve ao mar. Ele nunca vai deixar lá na praia. Ele coloca de volta ao mar para que esse peixe continue o seu crescimento até o momento então em que ele pode ser resgatado. E se ele não serve hoje para consumo, pode ser que amanhã ele atinja um tamanho adequado. E assim seria uma analogia conosco. Então hoje nós não estamos em condições de sermos resgatados, de sermos levados para um mundo melhor, mas a gente vai ter a oportunidade da reencarnação. A reencarnação, então, seria uma misericórdia divina propiciando uma nova oportunidade para nós. Uma nova oportunidade para aqueles espíritos que têm pendências que precisam ser resolvidas, que têm provas que precisam ser cumpridas, que têm expiações que são necessárias suportar. Com certeza a reencarnação gera sofrimento. E por isso que Jesus coloca que a felicidade não é deste mundo. Ele deixa isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20. Então, ele nos mostra que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, que a gente ainda precisa de evolução para se tornar um mundo melhor. E aquele sofrimento a que os espíritos vão ser submetidos na reencarnação está dentro da misericórdia divina para que possa ter o crescimento. Que a gente sabe que a gente cresce pelo amor ou pela dor, mas na maioria das vezes é pela dor. Então, quando Jesus coloca que os anjos vão separar os maus dos bons e os maus serão lançados na fornalha do fogo, essa fornalha do fogo não é somente para exterminar tudo, é justamente para purificar esses espíritos, para dar a oportunidade deles se desenvolverem. E esses espíritos que reencarnam, eles vão ser submetidos a essas provas, a essas expiações, e eles podem suportar isso de duas maneiras. De maneira resignada, que são representados então por aqueles que choram quando lançados na fornalha de fogo, ou então revoltados, que são aqueles que vão estar rangendo os dentes. Agora, independente de qual tipo de reação que esse espírito encarnado vai ter, a gente sabe que esse sofrimento não é eterno. Só que vai depender das nossas atitudes, ele acaba sendo libertador. Chico Xavier já falava que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova, no livro chamado Tempo. E aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Ou seja, dependemos do nosso esforço para a nossa evolução. Não adianta o esforço do pai, da mãe, da esposa, do filho. Não, somos nós. Nós precisamos mudar. E a nossa mudança vai levar ao nosso crescimento. E a gente sabe que nós já saímos da animalidade e estamos evoluindo. A evolução ela tem mão única, ela não retrocede. E um dia, com certeza, todos nós vamos chegar num grau de angelitude. E à medida que nós evoluímos, que nós nos tornamos espíritos melhores, com certeza vamos ser resgatados. E nesse resgate, a gente então passou agora pelo crivo da seleção, porque éramos bons espíritos. E o segundo tema que é tratado nessa parábola é o tema da consumação da era, que Jesus coloca que quando chegar essa hora, os anjos descerão e farão a seleção. Então esses anjos seriam a espiritualidade que está ali ajudando a Jesus a fazer essa transição planetária, que eles vão vir aqui e nesse momento de transição a gente sabe que ocorrem grandes emigrações e imigrações espirituais. Então uma grande gama de espíritos são convidados a deixar a Terra e vão, infelizmente, reencarnar em mundos inferiores, como a gente já viu isso relatado em livros, né, da Seara Espírita, como Os Exilados de Capela, por exemplo. E outros vão ser convidados a vir habitar a Terra, que aí vai estar já
num mundo de regeneração, onde o mal não vai mais estar prevalecendo. E isso tem que acontecer da mesma forma que ocorre a progressão da Terra, precisa ocorrer a progressão dos espíritos que habitam aqui na Terra. E essa progressão a gente vê que hoje em dia ela está muito voltada para o bem-estar material. Nós temos uma grande progressão na ciência, nas artes, uma grande progressão em tudo aquilo que traz conforto material para o ser humano. Mas a gente sabe também que esses bens materiais, eles não são tesouros do céu, eles são tesouros da terra, e aqui eles ficarão. O que é necessário agora à humanidade é a progressão moral. São mudanças de atitude para que possa ter essa evolução. E é esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que ter uma elevação de sentimentos, nos tornarmos mais caridosos, sermos mais fraternos, mais solidários. Temos que destruir aquilo que impede o progresso moral, como o egoísmo, o orgulho. Então isso tem que ser deixado de lado. E em Gênesis, no capítulo 18, no item 9, está bem claro que a humanidade se transformará, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, frequentemente penosa, dolorosa, mas sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. E continuando ainda no item 19 do mesmo capítulo, só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. E nós sabemos que todas essas mudanças que estão acontecendo não são por acaso. Elas estão acontecendo sob o comando de Deus. E Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, ele está lá, acompanhando cada mudança. E ele sabe da necessidade de cada um de nós. E é essa fé que tem que ser inabalável, que a gente precisa estar cultivando. E pedindo a cada dia que as nossas más tendências sejam aos poucos eliminadas. E a gente possa, então, realmente virar espíritos melhores, em condições de habitar esse nosso planeta que passa por esse momento de regeneração. Então, essa era a mensagem da noite, né? E eu gostaria agora, então, para finalizarmos, de fazer o nosso momento de vibração, pensando em tudo aquilo que foi nos apresentado, né, através dessa parábola. Vamos elevar agora nossos pensamentos em vibrações de amor e reconforto, em benefício de todos aqueles que sofrem. Então, vibremos pela paz universal. Vibremos por aqueles espíritos que ainda habitam as trevas, o umbral. Vibremos também por aqueles espíritos missionários que estão junto de nós. Vibremos por todos os doentes, os acamados, tanto doenças do corpo quanto doenças da alma. Vibremos pelos nossos idosos e pelas nossas crianças. Vibremos pelos suicidas, para que eles possam encontrar o caminho. Vibremos pelos nossos políticos, em ano de eleição, que eles sejam iluminados para fazer o melhor trabalho possível. Vibremos por todos aqueles que propagam o Evangelho, independente de religião. Vibremos por todos os lares de todo o planeta. Vibremos por aqueles casos difíceis que nós sabemos que existem na nossa família, na família dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Vibremos. E vibremos, em especial, por nós mesmos, para que nós possamos nos transformar a cada dia em espíritos melhores. E assim seja. Tenham todos
um excelente final de semana, uma excelente semana. Fiquem com Deus.